Fala galera do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É muito legal ver a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo, aumentando de forma significativa aqui no canal. Me deixa muito feliz, muito orgulhoso e espero te ajudar com os meus vídeos, seja para aqueles alunos que farão pré-vestibular, seja aqueles que querem se informar sobre algumas coisas da atualidade que envolvam a biologia. Então fico muito feliz de ter esse número de alunos de pessoas cada vez maior aqui no meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um resultado que nas últimas semanas, sobre uma observação nas últimas semanas que chamou a atenção da comunidade científica como um todo. Crianças que nasceram com os anticorpos para a Covid-19 ou contra o SARS-CoV-2. E essas pessoas, essas crianças, esses bebezinhos que nasceram imunizados, as suas mães entraram em contato com a vacina, foram vacinadas e aí observou, na verdade, a transferência desses anticorpos. Isso, na verdade, também pode acontecer de mulheres, durante o período gestacional, terem tido a Covid-19. Alguns estudos também vêm demonstrando essa possibilidade de transferência de anticorpo transplacentária, ou seja, por meio da placenta. A placenta acaba sendo um veículo de imunização, inclusive para o seu filhinho. E isso, na verdade, se atribui a uma das funções da placenta. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, um vídeo, estou colocando aqui para vocês um vídeo que vai comparar os processos que nós chamamos de imunização. Então, existem dois tipos de imunização. Existe o que nós chamamos de imunização ativa e existe o que nós chamamos de imunização passiva. Pois bem, galera, a vacina é um exemplo dessa imunização ativa. O que tem na vacina? A vacina ela apresenta o antígeno ou fragmentos desse antígeno. Ou seja, a vacina vai apresentar aquilo que de fato determina a doença. Então existem vacinas, como é o caso da Coronavac, que ela é formada pelo vírus inativado. Existem vacinas, como é o caso da Pfizer, que ela é feita do RNA mensageiro do vírus do novo coronavírus. Então, por mais que sejam situações ligeiramente diferentes, o objetivo é exatamente o mesmo. Porque a partir de um momento que você é vacinado, que você é vacinada, você é estimulada a produzir anticorpos. E esses anticorpos são específicos para aquele antígeno para o qual você foi imunizado. Então, quando você analisa a Coronavac, você tem ali a spike e é essa proteína que vai estimular o teu sistema imunológico a produzir os anticorpos. Quando você fala da vacina da Pfizer, você tem o RNA mensageiro, você vai produzir a proteína e essa proteína o seu corpo reconhecerá como estranho, produzindo assim anticorpos contra ela. Perceba que por mais que sejam ligeiramente diferentes, mas o alvo praticamente é o mesmo. É essa proteína S, é essa proteína que interage com as enzimas que convertem angiotensinogênio que vão entrar na tua célula. É justamente essa proteína que precisa ser de uma certa maneira neutralizada. Então a vacina serve para isso. A vacina serve para estimular a produção de anticorpos contra essa proteína. E assim você vai se tornar imune. Não só se tornar imune pela produção dos anticorpos, mas também porque por meio do teu sistema imunológico, você vai ser estimulado a produzir o que nós chamamos de célula da memória imunológica. O que é essa célula da memória imunológica? É aquela célula que quando você entrar em contato novamente com o mesmo antígeno, no caso, o novo coronavírus, ela rapidamente vai se proliferar, vai se diferenciar, vai produzir anticorpo em grande quantidade e neutraliza esse vírus, evitando com que você evolua a doença para um caso grave, por exemplo. Algumas pessoas que estão imunizadas, algumas pessoas que se tornaram imunes por terem tido a Covid-19, elas podem ter, de repente, sintomas muito brandos. Por quê, galera? Porque a vacina, ela não vai criar, algumas pessoas pensam assim, ela não vai criar um campo de força que impede com que você venha entrar em contato com o vírus. Não vai, cara. Esse vírus, a pessoa mesmo imunizada, ele vai entrar em contato com o vírus. Mas o fato de você ter um sistema imunológico já preparado para combater esse vírus, faz com que você entre em contato com o vírus, mas não evolua para um quadro grave, não evolua para um quadro de intubação, por exemplo, e óbitos por conta disso.
Por isso que a gente tem que o tempo todo falar vacina já, vacina sim, tem que ser vacinado. Porque a vacina, ela confere essa imunidade, ela estimula a produção dos anticorpos. A vacina é uma profilaxia, ou seja, você toma a vacina para se prevenir da doença. Galera, prevenir da doença, a vacina é uma prevenção. Recentemente eu estava conversando com um amigo que ele disse assim: poxa, Marcos, mas eu tenho o direito de não querer me vacinar. E sabe o que eu falei para ele? Você tem toda a razão, mas você não tem o direito de ser um transmissor dessa doença para as pessoas da sua casa. Você não tem o direito de transmitir essa doença, por exemplo, ao seu filho. Essa que é a grande questão. A questão é que a gente está convivendo com uma doença e que, se ela evolui para um quadro grave, dependendo da condição do paciente, ela pode causar morte. E aí a gente não pode ficar pensando, porque é um vírus que tem uma taxa de mortalidade menor do que o vírus X, Y e Z. Porque a doença X matou muito mais. Não é essa a perspectiva. A gente tem que, de uma certa maneira, auxiliar, contribuir para que essa doença não dissemine. A sua vida está prejudicada, a nossa vida está prejudicada. Essa que é a principal conscientização. A gente está há mais de um ano quase que preso, embora algumas pessoas não estejam seguindo os protocolos de segurança. E aí o que acontece? O número de casos de Covid está aumentando. Claro! As pessoas estão aí sem utilizar as máscaras aglomeradas, etc. É normal que isso aconteça. Para eu vir gravar aula aqui no meu cantinho, não tem ninguém aqui, cara. Por quê? Aqui eu estou isolado, aqui eu estou sozinho, depois a gente faz toda a limpeza de tudo, limpeza do microfone, limpa a câmera, limpa as mãos, limpa tudo. Que é para que outra pessoa, quando venha fazer a utilização do serviço, não seja prejudicada. Então a função da vacina é justamente essa: profilaxia, prevenção. Cuidado com esse detalhezinho. Então, qual é agora o racional que eu quero discutir com vocês? E o soro? O soro é uma forma de imunização passiva. Por que uma forma de imunização passiva? Porque você já recebe os anticorpos prontos. Então, qual é a função desses anticorpos? É neutralizar o antígeno. Galera, então, se ele neutraliza o antígeno, ele tem a função de tratar. Ele vai fazer a ideia do tratamento. E isso é muito interessante para casos graves da Covid. Para vocês terem uma ideia, os primeiros episódios de síndromes respiratórias agudas, que aconteceu lá no Oriente Médio, que também é coronavírus, os caras fizeram um tratamento à base de soro. Pessoas que tiveram a doença coletaram plasma sanguíneo e lá no plasma está cheio de anticorpo. Então, muitas pessoas que estavam internadas, num caso que estava ficando cada vez mais grave, entraram com os anticorpos nessas pessoas. E aí começou a neutralizar o antígeno e evoluiu e evitou que viesse a evoluir para casos gravíssimos dessas síndromes respiratórias agudas, como foi a MARS e a SARS. Então, o que acontece? A gente já tem um protocolo interessante, tanto é que a Anvisa liberou a utilização, a técnica em humanos agora. É uma forma interessante, ou seja, você tem a possibilidade de fazer o tratamento da Covid-19 utilizando para isso o quê? O plasma, utilizando para isso os anticorpos de pessoas que foram acometidas por essa doença. Por isso que é uma imunização passiva. Por que é passiva? Porque você está recebendo esses anticorpos. Então, galera, se você entrou em contato com o vírus, é, entre aspas, equivalente à vacina. Se você é tratado utilizando o anticorpo, aí é uma questão associada ao soro. Igual ao soro antiofídico. Aí muitos podem me perguntar assim: Marcos, eu não quero me vacinar, eu vou tomar soro. Pô, beleza. Mas aí tem um detalhezinho importante. É porque a vacina te estimula a produção dos anticorpos, o soro não. Então você pode ter você pode ter 2, você pode até ter 3 vezes, dependendo, é claro, dessas mutações que esse vírus vem sofrendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão associada à vacina e ao soro. E aonde entra a questão dos anticorpos nos bebês? É uma imunização passiva. A mãe produziu os anticorpos e repassou para os bebês. Então isso é interessante
porque a partir do momento que há esse estímulo imunológico, a criança é capaz de responder. O que precisa agora ser analisado é a durabilidade desses anticorpos, a durabilidade desse processo de imunização. Será que essa imunização vai ficar o resto da vida da criança ou ela é temporária? E aí depois tem que se fazer reforço por uma outra forma de imunização, como é o caso da vacina. Tudo bem? Então eu mostrei para vocês agora o que era a vacina, o que é o soro, o que é o tratamento com anticorpo que já foi autorizado pela Anvisa para testes em humanos e justifiquei a relação entre a criancinha e a mãe, a mãe e a criança. A mãe foi imunizada para a Covid e repassou os anticorpos via barreira placentária para o bebê. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se inscreva no meu canal e aguarde os próximos vídeos aqui do canal BioOnline. Se você é aluno de pré-vestibular e quer fazer os meus cursos, só acessar o meu site www.bioonline.com.br. Muito bom ter vocês aqui e até o próximo vídeo. Até logo!